Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse momento maravilhoso, esse momento abençoado. Eu estou aqui mais para compartilhar uma coisa incrível com vocês, uma coisa que vai te ajudar muito a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa de Deus, uma pessoa realmente de Deus. Na verdade, a nossa vida ela é setorial, a nossa vida são setores, né? Tem o setor da saúde, da vida financeira, da vida familiar, né, da vida emocional, então tem todos os setores. Por exemplo, se você limpar um cômodo da sua casa, não quer dizer que os outros automaticamente ficarão limpos, né? O que eu quero dizer com isso? Não é porque você vai na igreja que todas as coisas vão ficar bem para você, né? Não vai. Quando você vai na igreja, você cuida da sua parte espiritual. Você se alimenta espiritualmente da palavra de Deus. Mas a nossa vida é setorial e há um engano, há um mal entendido das pessoas que atrapalha a vida delas. De repente você está firme na igreja, você ajuda, né? Você lava a igreja, você cuida das coisas da igreja e de repente você briga com o marido, os filhos rebeldes, e você não entende por quê. Né? E na verdade você está agindo de uma forma não muito produtiva, né? No livro de 1 Timóteo, eu vou ler para você, vai ser muito interessante, e eu vou ter que falar a verdade para você, para que você se liberte. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou da família, né? Tem negado a fé, e é pior do que o descrente, pior, em outra tradução, do que o infiel. Então, na outra tradução diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Isso é muito interessante, essa passagem eu peguei para mim, né, e eu aprendi com ela. Eu já vi, de repente eu já passei perto de lugares, de igrejas, você vê a mulher ali que sai da casa dela à noite, ela vai na igreja para limpar a igreja, ela limpa, fica ali se dedicando àquela limpeza na igreja. Mas a pergunta que tem que entrar na nossa mente é o seguinte: será que antes de ir para a igreja ela já preparou o jantar do esposo, das crianças? Será que ela fez os afazeres da casa para depois ir na igreja? Ou largou o marido de qualquer jeito, que acabou de chegar do trabalho, não deixou café para ele, não deixou uma janta para ele, não cuidou bem dos filhos, não deu banho nos filhos e correu para a igreja? Eu sou pastor, eu sigo o evangelho desde 1998. Eu sei o que eu estou falando, tem muito disso na igreja. As pessoas são dedicadas às igrejas, dedicadas à denominação. O pastor acha que aquilo ali é maravilhoso, né? Porque está sendo bom para ele, está limpando a igreja de graça. E ele não questiona: mas peraí, e o seu esposo, como é que ele está lá? Você já cuidou dele, chegou do trabalho, ou você saiu correndo? Né? Ah, é para Jesus. Pelo amor de Deus, se converta a Jesus, não a denominação. Então, muitas vezes os pastores se enganam, olham para aquela pessoa dentro da igreja e falam: nossa, aquela ali é uma pessoa de Deus, é uma pessoa dedicada. É engano isso aí, isso é engano. Tem que olhar na casa, como que essa pessoa, ela na casa dela, tem que perguntar para o esposo dela, tem que perguntar para os filhos dela, e esposo também, dedica-se tanto à denominação, achando que está agradando a Deus, e não está, porque se você não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, você tem negado a fé, e você é pior do que o incrédulo. Eu sou pastor Rodrigo da igreja Filhos da Fé, aqui da igreja. Eu poderia estar falando o contrário, eu poderia estar puxando sardinha para o meu lado,
Mas a realidade do Evangelho é que se você não está cuidando bem dos seus, especialmente da sua própria casa, você é pior do que o infiel e você negou a fé. A fé não é isso que você está pensando em não. Você está negando a fé. A fé tem princípios. E o princípio da fé é você cuidar da sua família, da sua casa, primeiro. Eu lembro que eu estava numa igreja uma vez, né, e foi uma coisa, faz muitos anos, e eu presenciei uma cena e eu achei incrível o que o pastor falou. Nós estávamos no grupo de jovens e o pastor titular, ele disse, eu não lembro o que ele pediu, mas ele falou, por favor, pegue alguém tal coisa para mim. A menina saiu dali, que ela estava sentada participando do grupo de jovens, saiu correndo para atender o pastor. E aquele pastor, sabiamente, quando ela correu, ele olhou para nós e nos deu um ensinamento prático. Ele diz assim: será que essa moça, quando o pai dela, quando a mãe dela pede para ela fazer alguma coisa, ela faz do mesmo jeito que fez aqui? Será que quando eles pedem, ela sai correndo para atender? Está fazendo sentido para você? Você acha que está servindo a Deus, meu irmão? Você acha que está servindo a Deus, minha irmã? Desse jeito? Você deixa a sua casa, você se dedica tanto à instituição religiosa e deixa os afazeres seu de lado. Você, filha, você filho, que deixa de obedecer ao seu pai, não, é para Deus. Eu vou lá, vou fazer para Deus, deixa de dobrar aí a sua coberta, arrumar a sua cama, varrer a casa, ajudar a sua mãe, ajudar o seu pai, porque você está fazendo para Deus. Você negou a fé, você tem negado a fé, e você tem sido pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Se converta, não caia na onda de todo pastor, não, de todo líder religioso, não. A sua igreja é a sua casa, lá na sua casa, com seu pai e com a sua mãe. Muitas esposas deixam o esposo de lado para ir atender a denominação, a igreja. É para Deus, é a minha casa, a casa de Deus é minha casa, é a sua casa onde você casou com seu marido. A Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Você tem que honrar seu matrimônio. E falando para os filhos, a Bíblia diz, honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que se prolonguem os seus dias na terra. Se você quer servir a Deus verdadeiramente, para de ser religioso. Não caia na onda de líder religioso, não. Não, você está fazendo para Deus. Você quer fazer para Deus? Faça o que a Bíblia manda. E ele diz, se alguém, eu vou repetir aqui para você, se alguém, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo, do que o descrente, do que o infiel. É a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus. Se você não tem eu tenho cuidado, sim, eu faço o melhor que eu posso. Como você sabe disso? Pergunta para o seu filho, pergunta para o seu esposo, pergunta para a sua esposa. Eu tenho sido uma pessoa de Deus para você? Não é como você acha que está servindo, é como as pessoas recebem, é como seus familiares entendem. De repente você pensa que está ajudando, você está atrapalhando. Eu já ouvi filho dizer, antigamente nós éramos unidos, nós vivíamos em comunhão. Depois que a minha mãe foi para a igreja, acabou, agora é só a igreja, tudo é igreja. E aí o religioso vai falar que a pessoa está endemoniada, que a pessoa está errada.
Mas a Bíblia apoia esse questionamento. Se você quer ser de Deus, cuide primeiro da sua casa. Cuide primeiro da sua família. Mas aí é com você. Quer continuar religioso? Problema seu. Quer se enganar? Problema seu. Quer seguir Jesus? Siga direito. E ele diz lá no João capítulo 7, versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quer servir a Deus? Como diz a Escritura, não como diz o pastor ou líder religioso, o papa, o padre, não, como diz a Escritura. Deus te abençoe. Se fez sentido para você, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no meu canal para aprender a verdadeira palavra de Deus. Não que eu tenha a verdade está aqui, ó. A Bíblia Sagrada, explicada certo, não para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas para Jesus, para você ter um comportamento de cristão verdadeiro. Que a paz esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus.